Quando eu vi esse versículo, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso está na palavra de Deus, isso é o ensinamento de Jesus para nós. Eu resolvi então tomar a decisão de sair. Então eu tive que pesar na balança a minha volta para a igreja, ganhar a liberdade, estar dentro da orquestra, minha família feliz, amigos felizes, eu estar vivendo aquela experiência que eu tinha vivido na minha infância e adolescência, tudo sublime, novos amigos tinha conquistado dentro da igreja. Jesus Cristo, a verdade e a palavra de Deus. E nós vemos aqui em João 17, versículo 17, Jesus dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tive como resistir ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo para a verdade. Eu não podia contaminar o manancial, porque não podia sair do mesmo local água doce e água salgada. Ainda ontem conversava com a minha mãe, olha, louvado seja Deus, olha, teve um irmão que pregou só dentro do Evangelho. A gente sabe que dentro da congregação temos bons irmãos, temos irmãos preocupados com a palavra de Deus. Mas acontece que em um culto que você vai e aleatoriamente vários irmãos atendem, um prega a verdade e 5 prega outras coisas, é mais fácil os irmãos ficarem satisfazendo a carne com as outras coisas do que com a verdade. Porque quando tem um culto de pregação expositiva, ensinando a palavra de Deus, os irmãos não dão glória, ninguém quer saber como é que Jesus viveu, se morreu. Eles querem alguma pregação virtuosa que pega fogo nos céus e Deus fala que vai curar e vai resolver todos os seus problemas. É um culto morno, um culto que os irmãos vão ensinar quem que é Jesus Cristo ou a respeito da salvação da alma de uma forma clara que não vai ficar dúvida. É um culto morno. As pessoas saem de lá indignadas. Hoje foi um culto frio, palavra fria. Por quê? Porque o sistema foi feito para alimentar o ego do homem. E aí na balança também fica, só desejos carnais. Porque amigos, família e a orquestra e o prazer de tocar e sentir toda aquela virtude, de que adianta eu estar com a minha esposa entre aspas, ela lava, passa, cozinha, faço amor com ela, mas ela não é mulher, é homem, não vai me dar filhos nunca, nunca me dará filhos. O que adianta eu estar na igreja, estar com meus amigos, família, dando glória, sentindo virtude, mas o ensino é enganoso, ela passou a ser uma seita, ela passou a ser aquilo que ela pregava contra. Por quê? Porque ela não tem mais a Bíblia como palavra de Deus. Ela não acredita mais nas Sagradas Escrituras. E ela não acredita mais nas Sagradas Escrituras pela ambição do homem. Porque o espírito do anticristo, que já está no mundo, outro dia veio alguém e fez um comentário ali, o espírito do anticristo está no mundo desde o primeiro século. Claro, a única forma do espírito do anticristo enganar o povo de Deus, tá no meio do povo de Deus. Lembrando que o povo de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não aqueles que são da congregação cristã. Mas ele vai usar de todas as formas de artifícios e artimanhas para enganar. E se eu não falar para os irmãos, olha, o espírito de anticristo está na congregação, eles não acreditam mais nas Sagradas Escrituras. Essa mudança principalmente ocorreu do Inário 4 para o Inário 5, quando houve essa alteração e ninguém contou nada para ninguém, de forma escondida. Mas muitos ainda dizem, não é mais a congregação que era antigamente. Nunca foi, irmãos. Não é que ela era certa e depois ficou errada. Ela nunca foi. Talvez fosse na época da Assembleia Cristã, mas quando ela virou congregação cristã e mudou tudo que o irmão Luiz Franciscão fez e chutou o irmão Luiz Franciscão para fora, prova disso que aqui nos Estados Unidos tem a Christian Congregation Church de Chicago e ela não tem nenhuma ligação com a congregação cristã, nem aqui nos Estados Unidos. Por que será? O irmão Luiz Franciscão é desviado? Não, ninguém nem gosta de fazer essa pergunta porque não quer saber a resposta. Porque dói a verdade. E a verdade é que a congregação cristã sempre teve pregação profética. Acontece que o tempo que o povo lamenta, que era mais duro, era o tempo que falava que a televisão era do capeta, e eu era dessa época. Era o tempo que não podia usar bermuda, mas nem na bala, tomar banho no rio era quase que suicídio espiritual. Cortar o cabelo de um corte diferente, meu Deus, do púlpito
Deus revelava para o irmão que era coisa do capeta. Ele pregava olhando para você. Irmão, tá tomado por vaidade, Deus manda te falar, ele não se agrada disso. Essa vaidade nesse cabelo seu, na hora Deus já revelava. Totalmente manipulada, só que era mais dura a norma. A doutrina que era criada, que não é bíblica, é uma doutrina criada, era mais impositiva do que nos dias de hoje. Então os irmãos têm um saudosismo de algo que é mentiroso. A diferença é que antes eles falavam que a Bíblia era a infalível palavra de Deus. E agora já não mais. Foi o único meio que o anticristo encontrou de acabar de enterrar a verdade aos olhos dos irmãos. Porque se eu falo que a Bíblia é a infalível palavra de Deus e os irmãos conseguem achar aqui algo que está diferente dentro da igreja, ele pode confrontar. Irmão, na Constituição Federal você está ferindo uma lei. Isso é crime. Isso é crime, irmão. Nossa, é verdade, né? Eu posso até ser preso e processado, melhor não fazer isso. Porque eles temem a lei do homem, né? E a lei de Deus? A lei de Deus, eles, não estão nem aí. Então, quando os irmãos hoje precisam se desligar da congregação e ele pensa, minha família, meus amigos, eu vou tentar mostrar para o meu marido. Não, eu vou orar. Então era assim que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo foi crucificado porque ele orava, para que Deus desse a revelação para todo mundo que ele era o Messias. Os apóstolos e discípulos, quando eram perseguidos pelos crentes, né? Os crentes, vou te matar, o que você está falando, rapaz? Nós temos sim que lavar a mão, nós temos que usar as túnicas, isso aqui, aquilo, outro, sacrificar os animais e não sei o quê. Sai pra lá, que história é essa de Messias? Tá querendo empurrar um ensino fraudulento aqui? Sai pra lá vocês. Mataram eles. Jesus devia falar, meus irmãos, quando chamou os apóstolos, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, devia ter chamado os irmãos. Pedro, Tiago, Barnabé, olha só, vocês vão formar um grupo de oração. E a partir de hoje vocês vão orar dia e noite para que esses irmãos se convertam. Ide, orai dia e noite para que Deus possa converter eles, tirar as escamas dos olhos e então a verdade vem à tona. Foi isso? Foi isso que Jesus mandou? Acho que não. Quando eles pregavam, incomodavam, era expulso da cidade, era preso, saía, voltava, continuava pregando o evangelho. Aí bater neles, eles continuavam. Batia neles, eles continuavam. Mas esses caras não param de falar a verdade. Eu não quero escutar. Sai daqui, sai da minha cidade, vai para outra cidade. Eu vou matar vocês. E eles morreram. Morreram por quê? Pelo evangelho. Quem matou? Crente. Crente. E aí fica você, politicamente correto. Eu não quero me indispor com a minha esposa. Eu não quero me indispor com a minha mãe. Eu não quero me indispor com meus amigos. Eu sei a verdade, mas eu vou orar. Irmãos, orar é errado? Claro que não. Nós temos que orar sem cessar, o tempo todo. Nós temos que orar pedindo para Deus também tirar as escamas dos olhos dos nossos irmãos de Israel, principalmente porque eles têm que ser convertidos, e aí a partir daí Deus vai completar o número dos escolhidos, então Jesus Cristo retornará. Nós temos que orar para vir a Sião Celestial, para vir, venha a nós o teu reino. Nós temos que orar pelas autoridades, embora já está o mundo um caos, mas nós temos que orar mesmo assim. Nós temos que orar para ter nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus mais estreito. Para tudo nós temos que orar, mas nós temos uma boca para falar e uma consciência com Deus. Como que está a sua consciência com Deus? Sua consciência está pela palavra ou sua consciência está pela carne? Porque se estiver pela carne, você não vai querer ter aborrecimento com seus irmãos. É melhor orar. Eu vou ficar quietinho aqui, orando, Senhor, abre os olhos de toda essa congregação cristã. Mesmo sabendo que o espírito do anticristo está lá, porque senão a Bíblia era a infalível palavra de Deus. Mesmo sabendo que se trocar ali os 4, 5 anciões mais velhos, mesmo que eles queiram mudar ali, os irmãos vão expulsar esse povo de lá. Porque quem prega a verdade é expulso da sinagoga. Então eu tomei a decisão, eu vou lutar do lado de fora. Eu não vou lutar em um ambiente contaminado, corrompido, só para satisfazer a minha carne, mentindo para mim mesmo que, não, eu vou orar e aqui, um ou outro aqui vai mudar. Pelo menos a minha igreja aqui, todo mundo vai
uma hora vai falar o evangelho verdadeiro. Mas a pregação não vai mudar, porque os irmãos, a carne está acostumada a ter uma resposta para a sua necessidade. Se eu posso mudar, se eu posso isso, se eu posso aquilo. Está comigo, Deus, não está? Senhor, tu me amas. Senhor, tu me amas. Você quer saber se Deus te ama? Quem foi Jesus Cristo? Foi Deus, Filho de Deus. O que aconteceu com Jesus? Morreu. Por que Jesus morreu? Por que Deus mataria seu único filho? Deus amou o mundo de tal maneira. Será que Deus te ama? Você tem chance de se salvar? Tem. Como? Crendo em Jesus Cristo. Deus te ama? Você precisa que Deus mesmo fale que te ama? Quantas vezes você precisa escutar? E agora, você ama Jesus Cristo? Você reconhece o que Ele faz por você? Não seja falso. Para ter um amor verdadeiro, eu, como ser humano na carne, eu tenho que conhecer bem a pessoa. Às vezes eu posso olhar e me atrair por ela. Mas quando eu conheço ela, às vezes ela fala tudo esquisito, errado, não bate nada, nem um beijo não encaixa, aquele trem horrível e já acabou o amor. Pode ser a mais bela do mundo que não vai dar certo. Já passei por isso. Tenho certeza que muitas mulheres também viram um varão bonitão, quando foi conversar com ele não tinha nada de bom. E às vezes o coração até bateu quando vê, né? Vê, bonito, o coração bate. E pode começar a conhecer, parece legal, mas quando você vai aprofundando no conhecimento, é uma barca furada. Tchau. Se as pessoas, para amarem, têm que se relacionar, como que você se relaciona com Deus? É só orando e pedindo? Não, eu oro também para agradecer. Não, mas você tem que conhecer Ele. Como é que você conhece? Ah, o irmão falou lá que ele morreu por mim. Não. Você tem que conhecer Ele. Você tem que conhecer Ele. Como é que você vai conhecer Ele? Através das Sagradas Escrituras. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quanto mais você ler, mais você conhece Deus, mais você conhece Jesus Cristo, mais você se relaciona com a palavra de Deus, mais vai queimar o seu coração por amor a Ele. Você vai ficar cada vez mais desejoso desse relacionamento. E aí você vai amar de verdade, a tal ponto que você vai negar a si mesmo, como o Senhor Jesus disse, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Tudo aqui vai perecer, vai acabar. Eu vou te dar uma vida eterna, que não acaba. Tesouro aonde não enferruja, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. É isso que o nosso Senhor Jesus nos promete. Mas, para que você creia verdadeiramente, não é só falar da boca para fora. Isso tem que mudar a sua vida. Como que o seu coração vai queimar por Jesus se você não conhecê-lo? E não adianta eu falar para você, porque o Jesus que é verdadeiro e o Deus verdadeiro é o Deus das Sagradas Escrituras, a infalível palavra de Deus. Veja por que o espírito do anticristo está na congregação cristã. Porque eles falam que as Sagradas Escrituras não é mais a infalível palavra de Deus. Então, aqui não está Jesus Cristo mais. Jesus Cristo só está lá, na boca deles. E aquele lá que eles estão pregando não morreu por você, não deu a sua vida por você. E o ensino que eles estão te dando sobre salvação vai te levar direto para a ira de Deus. Sim, sabia que no inferno não tem uma festa onde o demônio é rei? Não tem. O inferno, sabe o que é o lago de fogo eterno? É Deus despejando a sua ira sobre aqueles que rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai jogar no inferno o anticristo, vai jogar no inferno o diabo, seus anjos e todos aqueles que não creem. É Deus para a tortura eterna de todos aqueles. Não é festinha e o diabo reinando sobre eles, não. É a ira de Deus consumindo-os. Bom, espero que esses 2 vídeos sejam suficientes para que vocês reflitam. Realmente não é uma decisão fácil, mas quando você pondera, porque tudo é carnal, o desejo seu de estar no meio da irmandade, o desejo seu de não se indispor com o seu irmão, o desejo seu de ser músico, o desejo seu de eu vou fazer uma diferença. Tudo isso é um desejo carnal, porque o desejo espiritual é andar na luz em Cristo e pela palavra. Isso vai fazer você ter poucos amigos, vai fazer você ser muito perseguido. E aí? Você estaria disposto verdadeiramente a dar a sua vida e abrir mão de tudo isso por Jesus Cristo? Pense nisso.
Tenha uma consciência limpa com Deus. Tome você a sua decisão. Não creio em mim, creio em Jesus Cristo. No Jesus Cristo, que a infalível palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, diz que Ele é. Não o que eu digo que Ele é, não o que você ouviu que Ele seja, mas através da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana a todos.